Olá, pessoal! Então hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o próximo conto do nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Eu tô rindo aqui porque quem me acompanha sabe que eu me atrasei um pouquinho nesse projeto. Eu passei meio que o mês de março inteiro sem postar nada por aqui e sem ler nada, tá, gente? Eu tava passando por umas questões pessoais e por isso que eu não postei nada, porque eu também não tava lendo direito. Mas cá estou eu de volta para dar continuidade a esse projeto maravilhoso. E para quem não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui em cima nos cards, né, o link para o vídeo onde eu apresento esse projeto. É basicamente um projeto onde eu me proponho a conversar aqui com vocês, nada específico, nada profissional, né? Eu não sou especialista em Dostoiévski nem nada do tipo, então eu só me proponho a conversar mesmo, porque eu amo Dostoiévski, eu amo literatura russa, Dostoiévski, especificamente Dostoiévski, e é isso, gente. Então eu vim aqui conversar um pouquinho sobre esse conto muito bacana, que foi um dos meus contos preferidos até agora, desse livrinho aqui, desse livrinho maravilhoso. Gente, quem não tem essa coletânea aqui de contos do Dostoiévski, assim, quem gosta de Dostoiévski, quem não gosta, tudo bem, mas quem gosta, se vocês ainda não compraram isso daqui, gente, assim, Dostoiévski é uma coisa, é sensacional, é uma coisa de outro patamar. Eu tava vendo os stories do professor Rodrigo Gurgel, né, que ele é maravilhoso, gente, inclusive recomendo todo mundo a seguir ele no Instagram, no YouTube, professor Rodrigo Gurgel, professor de literatura e escrita, né, ele é maravilhoso. E perguntaram pra ele lá nos stories do Instagram, né, o que o senhor acha de Dostoiévski? Dostoiévski é hors concours, né? Que é basicamente Dostoiévski é inigualável, não tem nem como competir com ele. E é verdade, gente. Até o professor Gurgel tá falando, então é verdade, né? Brincadeiras à parte. Então é isso, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um conto dele muito legal, um pouco triste, muito triste, mas legal, chamado Um Coração Fraco. Esse conto tá aqui presente neste livro, né? Como eu já falei pra vocês, em alguns outros. Eu gosto de ler na editora 34 mesmo. Até me perguntaram aqui nos comentários se eu recomendaria uma outra editora, mas, gente, eu tô aprendendo russo, mas eu ainda não consigo ler em russo, então eu não consigo indicar nenhuma editora, né? Eu não consigo, por exemplo, em inglês, se eu ler alguns livros em inglês, eu consigo indicar uma tradução melhor e coisa e tal, porque eu sou fluente, sou professora de inglês. Mas, especificamente sobre Dostoiévski, eu não consigo, porque eu não sou fluente em russo e não leio Dostoiévski em russo. Eu faço pesquisas na internet, pelas minhas pesquisas eu vejo que a editora 34 é uma editora muito confiável e muito boa. Então, por isso que eu recomendo aqui pra vocês. Mas fiquem à vontade para procurar outros livros, tá? E outras edições. Então vamos lá. O Um Coração Fraco foi publicado em 1848, logo após A Senhoria. Para quem não assistiu o nosso último vídeo, eu vou deixar aqui em cima também. A Senhoria foi publicado em 1847, esse daqui em 1848. E é um conto que vai falar basicamente sobre a procrastinação. Olha só, né? Parece que tá falando diretamente comigo, né? Deus trabalha de formas misteriosas, mas nem tanto, né? Às vezes é muito, muito na cara. Só que, gente, esse livro aqui, esse conto aqui, ele é interessante porque apesar dele ser um conto engraçado, não é difícil para os contos russos serem engraçados, né? É muito fácil, na verdade. Ele tem uma pegada um pouco melancólica e um pouco triste. Por quê? Eu acho que é até uma coisa que acontece hoje em dia, né? Eu acho que esse conto aqui é um conto é tão presente hoje em dia e às vezes as pessoas não percebem, né? E pra mim foi uma wake-up call, foi tipo um tapa na cara esse conto. Porque a gente costuma olhar a procrastinação como uma comédia, né?
Eu, pelo menos, costumo fazer isso. Eu olho a procrastinação como comédia, às vezes eu falo, tô procrastinando aqui e até rio de mim mesma. Mas é muito mais sério do que a gente pensa que é. E Dostoiévski já tinha sacado isso há muito tempo, né? Apesar dele, obviamente, não saber como é que a procrastinação iria ser lidada hoje em dia. Mas ele começa o conto com um humor, né? Um certo humor, uma sensação, dá uma sensação de comédia pra gente. A gente sente uma presença cômica nesse conto logo no começo. E depois a gente vai entrando nessa situação de procrastinação. E aí vai abrindo nossos olhos. Mas vamos pro enredo, né? O enredo a gente tem dois amigos, o Vassia e o Arkady, eles moram juntos. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Meu russo é bem... Não vou dizer inexistente, porque eu aprendi o alfabeto e pouquíssimas coisas do começo e o alfabeto. Mas é o Vassia e o Arkady. E eles são muito, muito amigos, de verdade. E eles moram no mesmo apartamento. Ocorre que, logo no começo do conto, o Vassia quer muito contar pro Arkady que ele está noivo, né? De uma bela menina. E ele conta pra esse amigo que tá noivo, o amigo fica felicíssimo por ele, são melhores amigos, são muito, muito próximos. E ele quer conhecer essa noiva do Vassia. O que a gente sabe, né, é que eles são muito amigos, apenas isso, e que o Vassia tá noivo. Basicamente é isso que a gente sabe logo no começo. Bom, ele vai lá conhecer a noiva, né, a gente consegue perceber um pouco dessa amizade entre os dois quando eles voltam pra casa. E o amigo do Vassia, ele começa a se meter muito na vida conjugal dos dois. Ele começa a falar, nossa, agora que vocês vão casar, né, eu também quero fazer parte dessa família. Vocês vão casar, né? Vão pro apartamento, a gente vai para um apartamento de 2 quartos, todo mundo aqui. Vocês dois ficam num apartamento, eu fico em outro, num quarto eu fico em outro, né? Então vocês, todos os filhos que vocês tiverem, eu vou ser o padrinho. Dá pra ver que essa amizade é um pouquinho, né? Eles são muito próximos. E o Arkady já começa a falar isso, né? Eu vou estar sempre com vocês, não sei o que lá, eu vou ser o padrinho de todos os filhos, né? Vou morar com vocês. Tem até uma parte engraçada. Gente, é muito engraçado, sério. Tem uma parte que ele fala o seguinte, o amigo dele, né? O Arkady, ele fala... Olha isso, gente. Ele fala assim, ele fala o seguinte. Olha isso. É sempre assim, né? Eu sempre começo o vídeo sem óculos. E depois no meio do vídeo eu tenho que colocar o óculos. Enfin, vamos lá. Olha o que ele fala. Em primeiro lugar, Vassia, serei padrinho de todos os filhos que tiverem. De todos. Em segundo lugar, intercederei pelo nosso futuro. Precisamos comprar móveis, alugar um apartamento para que cada um tenha seu canto. Sabe, Vassia, amanhã vou correr para procurar anúncios nas portas. 3. Não. 2 quartos. Não precisamos de mais. Vassia, acho que mais cedo disse bobagem. O dinheiro vai dar sim, porque antes ele tava falando, tem certeza que você quer casar? Mas tu tem certeza que você quer casar mesmo? Você vai ter dinheiro pra casar? Aí ele conheceu a noiva do cara, apaixonou pela noiva também e falou, acho que vai dar tudo certo. Então, aí ele fala o seguinte, depois ele fala assim, não, vai dar tudo certo, a gente vai morar junto, coisa e tal. Ela precisa sem falta tricotar um cachecol para mim. Veja como o meu está horrível, amarelado, encardido. Hoje me causou aborrecimento esse cachecol. Ou seja, ele se colocou, né? O amigo dele, o Arkady, se colocou no casamento. Já adentrou lá no casamento e falou, mas eu também vou fazer parte disso. Vocês não estão casados, mas eu vou fazer parte. Eu vou ser tipo um filho. Enfim. Bom, já dá pra ver que essa amizade é muito forte. Ocorre que a gente descobre que o Vassia tem um trabalho para fazer. Ele faz cópias, né? Eles falam sobre a caligrafia dele, ele faz trabalho de cópias para o benfeitor dele. E parece que ele tem um trabalho aí para ser feito. E ele mostra pro amigo dele, o Arkady, ele fala assim, olha, eu preciso fazer esse trabalho aqui. É um trabalho assim de umas 4 páginas. E ele já fez uma coisa assim.
E aí o Arcade fala, ah, não, mas você consegue, passa a noite fazendo, né? Você passa a noite aí ralando, fazendo esse trabalho, né, pra esse prazo aí que você precisa entregar, que eu acho que, se não me engano, são 2 dias depois. Um dia depois do ano novo, porque eles estão na virada de ano, eles estão na véspera de ano novo. Então você passa a noite fazendo esse trabalho, né, essas cópias, e aí depois, no dia seguinte, você descansa, você consegue descansar porque você passou a noite fazendo isso. Aí o Vassi fala, ah, tá bom, vou fazer. Mas aí o Vassi a gente começa a ver que ele estava procrastinando esse trabalho de uma forma, de uma maneira que eu me identifiquei um pouco, eu realmente me identifiquei com isso, porque quando você tem um trabalho grande para fazer, às vezes é uma coisa muito importante, né? Quanto mais você deixa para depois, maior ela se torna. E eu senti um pouco isso. Então, assim, durante a leitura do livro, do conto, eu pensava, poxa, Vassa, são 4 páginas, você demorou 1/4 de hora para fazer metade de uma página, é só você continuar a noite adentro que você consegue. Só que ele não conseguia, ele parava, ele dormia, ele cochilava, e o amigo dele sempre tentando ajudá-lo, né? Fala, não, vamos, eu faço um chá pra você revigorar um pouquinho, depois você dorme, descansa, depois você acorda e continua de novo, vamos, a gente vai conseguir. Porque ele estava muito feliz com o noivado dele, só que ele precisava entregar esse trabalho, não tinha pra onde correr, e o amigo dele tentando ajudá-lo com isso, né? Gente, eu só sei que, assim, é uma coisa que todo mundo hoje em dia vai se identificar com isso, eu acho. É uma necessidade de você realmente entregar um trabalho e você ficar em rede social, né, mexendo no celular, coisa e tal. Claro que ele não tinha aquilo naquela época, mas a gente vai entender o que era que fazia ele não conseguir trabalhar. Hoje em dia a gente... Tudo bem que a gente pode também sentir a mesma coisa que ele sentiu, mas a gente tem televisão, rede social pra mim é o pior. Rede social, Instagram, você entra no Instagram, no YouTube, é um buraco negro, né? Você entra e não sai mais, você sai 5 horas depois. Mas é basicamente isso que ele passou. Ele não conseguia terminar o trabalho dele, né? E ele estava numa situação onde ele não conseguia se concentrar naquele trabalho. E a gente fica, aí você lê e fica, vai, termina logo. É pouco, né? São 3 páginas. Termina isso. Daqui a pouco tu termina. Gente, ocorre que esse cara começa a ficar esquisito, o Vassia, né? E o amigo dele, gente, ele tá noivo, tava feliz e começa a ficar estranho. O que tá acontecendo? Ele começa a ficar esquisitíssimo, fica doente, se adoenta. Começa a ficar estranho, louco, assim, faz umas loucuras. E o amigo dele, assim, o que tá acontecendo contigo? Ele chega a colocar o amigo dele tanto na parede que ele acaba falando o que aconteceu com ele. Vamos lá ler, né? Páginas 112 e 113, olha só. Ele acaba admitindo pro amigo dele o que está acontecendo. Ele fala o seguinte: eu o enganei, Arcade. Enganei. Me perdoe, traí sua amizade. Como é, Vássia? Do que está falando? Perguntou Arcade, totalmente apavorado. Veja. Num gesto desesperado, Vássia tirou de uma gaveta e jogou sobre a mesa 6 cadernos grossos, como aquele que estava copiando. Ou seja, ele estava copiando um único caderno. Faltavam poucas páginas, umas 2, 3 páginas para ele terminar. Por isso que o amigo dele falava, você consegue, bora, eu te ajudo aqui, fico com você, não te deixo dormir, tu consegue. Mas ele tira 6 cadernos iguais ao que ele estava copiando, né, do trabalho que ele estava fazendo. Aí o Arcade fala, o que é isso? Aí ele responde, é o que tenho que terminar até depois de amanhã. É o meu trabalho, né? Não fiz nem 1/4. Não pergunte como isso aconteceu. Arcade, meu amigo, eu mesmo não sei o que aconteceu. Parece que estou saindo de um sonho. Perdi 3 semanas inteiras à toa. Eu ia à casa dela, a noiva dele, né? Meu coração doía, eu sofria pela incerteza. E não conseguia trabalhar, nem pensava nisso. Só agora que a felicidade está ao meu alcance é que voltei a mim. Então é o seguinte. No caso do Vassia, ele estava apaixonado pela menina,
só conseguia pensar nele. A gente sabe, né, mesmo nós vivendo nesse mundo de rede social e tudo mais, e tendo esse motivo para procrastinar de rede social, a gente sabe muitíssimo bem que estar apaixonado também é um motivo para se procrastinar, né? Quando a gente tá apaixonado, a gente só pensa na pessoa o tempo inteiro, 24 horas por dia, a gente só pensa na pessoa, só quer estar com a pessoa. E assim, imagina uma mescla disso que o Vassi estava vivendo, no caso dele era porque ele estava apaixonado pela menina, e o que a gente vive hoje em dia. Às vezes a pessoa não só tá viciada em rede social, como também tá apaixonada por alguém. Então, assim, né? Eu me identifiquei muito com isso, com essa questão de procrastinação, porque eu sou uma pessoa até séria, assim, eu sou séria, eu gosto de fazer meus trabalhos, eu trabalho, eu cumpro meu horário de trabalho, eu faço minhas obrigações, mas às vezes a gente entra numa procrastinação de alguma coisa específica que a gente quer fazer que a gente não consegue sair, né? A gente não consegue fazer, e é exatamente isso que o Vassia falou. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei te explicar, amigo, como isso foi acontecer, como isso foi suceder. E eu entendo o Vassia, né? Mas no caso dele era porque ele estava apaixonado. Mas eu achei tão interessante Dostoiévski, assim, tão à frente do seu tempo, né? No tempo dele também e depois. Na verdade, Dostoiévski tá em todos os tempos, né? Possíveis, gente. Né? Uma coisa impressionante. O professor Rodrigo Gurgel tava completamente certo. Mas enfim, é bem triste, né, o que acontece depois, porque o amigo acaba endoidando, o Vassia realmente acaba endoidando. Eu não quero contar muitos detalhes desse final do conto, porque ele é emocionante, você se emociona além do conto. O que eu posso contar é que realmente ele enlouquece, o Vassia enlouquece, então a vida dele inteira, o fim da vida dele inteiro se altera, né? Por conta da procrastinação dele, ele acaba atrapalhando toda a vida dele. E ele procrastina, se sente mal por ter procrastinado, fica em depressão por ter procrastinado. Então tudo, essa procrastinação, né? Tudo isso que aconteceu com ele o fez com que ele perdesse completamente a vida. Inclusive o casamento que ele tava tão empolgado, né? Tão apaixonado aí pela menina. Mas muita coisa acontece, vale muito a pena ler. Dostoiévski, como eu já disse milhões de vezes, é sensacional. Mas esse conto em específico é um conto que é um pouquinho mais ágil do que os outros, né? Eu li alguns outros contos aqui com vocês, a gente comentou uns outros contos, mas esse é um conto que você não consegue largar. Eu não sei quantas páginas ele tem. Agora, deixa eu dar uma checada. Não são muitas, não. Não são muitas, não. Começa da página 89 e vai terminar na página 126, né? Então, por volta de 36 páginas por aí. É um conto relativamente, não é grande, mas enfim. Ele passa muito rápido. Você tá lendo a primeira página, daqui a pouco você já tá lendo a última. Então é um conto super rapidinho e é muito importante. É muito forte, né? Hoje em dia, realmente, é um conto que fala muito com a gente. Principalmente com essa questão de procrastinação. Mas é isso, gente. Vale muito a pena a leitura. Que bom que eu consegui vir aqui falar sobre esse conto. E que bom que eu consegui ler Dostoiévski esse mês. Porque quando passa um mês sem eu ler Dostoiévski, eu já fico agoniada. Mas que bom que eu consegui vir aqui. Espero que vocês gostem desse conto. O próximo conto vai ser Pozunkov. Eu não sei se em algum outro vídeo eu falei que ia ser Pozunkov, mas eu acabei trocando. Por quê? Porque eu estou indo na ordem deste livro, tá? Eu tô indo na ordem dos contos que estão aqui presentes e também nas ordens de lançamento, mas esses dois contos foram lançados, os dois publicados em 1848, e eu resolvi falar sobre Um Coração Fraco primeiro, e da próxima vez eu vou falar sobre Pozunkov também, tá? Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Fiquem ligados aí, porque a gente vai sim continuar esse projeto, tá? Eu não vou abandonar esse projeto. Muito obrigada por assistir e até mais.